Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui o jogo do Vasco, né? Vasco e Madureira aí, 0x0, estreia do Campeonato Carioca. Quero trocar uma ideia também com vocês sobre o patrocínio master do Vasco aí, revelado o valor, e trazer aqui o Juninho Pernambucano também, que falou um pouco desse jogo de hoje e o que ele espera ver aí contra o River Plate, família vascaína. Pode analisar o jogo do Vasco aí de duas maneiras, né? Olhando com carinho aí para esses jogadores do Vasco, principalmente a molecada da base, e por outro lado a gente também tem que ser criterioso com alguns jogadores, família. Quando eu olho aqui para o time titular, né, a gente vê o House, que não foi tanto acionado, aí tem o Rodrigo, que é da base, Pimentel, Zé Vitor, e aí jogadores aqui que já vou falando pra gente ser criterioso. Paulo Vitor, Matheus Barbosa, aí tem o Juninho que não vai ficar, o Galassa ali no segundo tempo, até acho que melhorou, tava batendo bem na bola, alguns cruzamentos, mas esperava um pouco mais, mesmo numa estreia do Galassa, e também a ideia era até emprestar ou vender, né, para abrir mais vaga de estrangeiro, então a gente não sabe como é que vai ser a situação do Galassa. Paixão é da base, e o Eric e o Zé Santos também são figurinhas que a gente já conhece de outros carnavais. Então analiso que a molecada da base, pela estreia, realmente o tempo muito quente, né? Esses jogos de estreia também realmente complicados, são jogos ruins. Eu tava assistindo, né? Porque deu um problema na minha televisão, não tava conseguindo assistir a Cazé TV pela televisão, pelo YouTube, então eu fiquei assistindo o jogo do Vasco no celular e coloquei o do Palmeiras na televisão. E aí, cara, jogo bem ruim também. O Palmeiras ganhou de 1x0 do São Bento, mas um jogo bem ruim, o Palmeiras com o time titular. Então, esse jogo ruim que foi hoje, né? Esse 0x0, até entendo. Mais algumas figurinhas aqui carimbada, a gente tem que ficar de olho. Eu acho que não pode vestir a camisa do Vasco. E aqui cito só um exemplo dentro do planejamento do Vasco, e pensando, claro, nas competições e no elenco, jogadores que vão ser utilizados, que vão ficar à disposição do Maurício Barbieri. Eu vou citar aqui o Paulo Vitor. Porque quando eu olho aí pro elenco do Vasco, a gente contratou o Piton, que vai ser o titular, e como opção a gente tem o Edmar, que viajou, e a outra opção é o Paulo Vitor. Claro que a gente tem aí o Riquelme também, tá voltando de contusão, então entenda assim o meu pensamento. O Vasco tem o Piton, mas tem dois laterais que, na minha opinião, e aqui falo que a partir de agora, desse novo Vasco que a gente está querendo, de um novo planejamento, 90 milhões em contratações, quase 90 milhões, a gente tem que ser mais criterioso. Edmar e Paulo Vitor, eles não podem jogar no Vasco. Não cabem no Vasco. Um time mais qualificado não pode ter laterais reservas, Edmar e Paulo Vitor. Pelo menos essa é a minha opinião. Então o Zé Santos também não dá, o Eric não dá, e aí os jogadores da base, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, vamos dizer assim. Quero trazer aqui o áudio do Juninho falando também, comentando sobre o resultado final aí de Vasco 0, Madureira 0, né? Todo mundo tava assistindo na Cazé TV e viu que o Juninho tava bem sereno, não fazendo tantas críticas, porque entendendo o momento, né? Falta entrosamento, falta também a condição física, mas ele sabe que pouquíssimos jogadores aí vão ser aproveitados ao longo da temporada, e o Juninho falou isso aqui sobre a partida. Se liga só. Por isso a gente evitou muito também criticar bastante, até porque se a gente parar para pensar agora quais jogadores que jogaram hoje que normalmente ficarão no grupo que está sendo formado. Acho que o segundo tempo do Galarza foi bom, mas não para garantir que ele não seja emprestado mais um ano. Eu gostei do Zé Vitor, gostei sim do Zé Vitor, ganhou todas as bolas praticamente que disputou, um zagueiro canhoto, vários bons lançamentos em diagonal ele fez também, e enfim, o torcedor ele nunca vai sair feliz, porque como você disse, Luizinho, todo mundo quer ser campeão o tempo inteiro, e para ser campeão o tempo inteiro você tem que ganhar. Esse cruzamento aí foi muito bem feito pelo Paixão, e uma bela chance. O Dida salvou uma cabeçada do Vasco também, em cima da linha, uma defesa muito bem feita, e manter o trabalho. O que a gente deseja para o torcedor vascaíno e para o Vasco é que realmente esse ano seja um ano de mudança, não ainda de confirmação do que o Vasco já foi, mas de mudança realmente, um time mais competitivo, que seja capaz de disputar sempre de igual para igual com as melhores equipes, que isso que é o mais importante, fazer de São Januário a sua casa como sempre, mas criando mais, fazendo mais gols, jogando mais para frente, enfim. Para primeiro jogo sai esse gostinho amargo do empate, o Madureira com certeza sai muito mais feliz, até pelo início de tabela que tem, mas é seguir em frente o trabalho, ver o Vasco agora na terça, como que esses jogadores considerados titulares, em que condição eles vão se apresentar, e esperar sim um campeonato carioca já de alto nível desse time do Vasco. Até a família, pegando um gancho do que o Juninho falou também na transmissão, a galera tava lá também, o Cazé, falaram que gostaram aí da atuação do Zé Vitor,
até ganhou um 7 aqui nas notas do Globo Esporte, foi a maior nota. As maiores notas foram dele, do Zé Vito, do Matheus Barbosa e do Galarça, né? Mas aí eu entendo, cara, é aquela questão que eu tô falando aqui de ser criterioso. O Zé Vito foi um cara que comprometeu hoje? Não. Jogou bem? Sim. Mas pegou quem? Esse é o grande ponto. E isso que a gente tem que ser criterioso. O time do Madureira é muito fraco. Muito fraco. Pô, eu tava com raiva de assistir, não o jogo que tava bem ruim, mas os caras só queriam se jogar, ficava ali segurando o tempo todo arrumando contusão, e ficava no chão, jogo ruim danado já, os caras inventando essas graças. Então pegou quem pra gente falar assim, pô, o Zé Vito foi bem? Não dá, cara, não dá, tem que ser criterioso, porque é assim que a gente vai ser cobrado a partir de agora. A gente tá na elite do futebol brasileiro, e o Vasco vem testando esses moleques nos últimos anos, aí como é o Ulisses, o Miranda ficou um tempo parado, mas em Série B, em Carioca. A gente não tá testando essa molecada em Série A, pegando o Dudu da vida, pegando um Rony, pegando atacantes de time grande do futebol brasileiro. Então a gente tem que ser criterioso, porque uma coisa é jogar bem contra o Madureira, negócio depois de encarar aí um Grêmio fora, um Palmeiras fora, um Corinthians fora. Então a gente tem que ser criterioso também. Não dá aqui pra falar que o Zé Vito jogou bem encarando aí o Madureira. Pelo menos é a minha opinião, quero saber se vocês concordam aí comigo, pra gente trocar essa ideia aí nos comentários. Quero trazer aqui o Juninho falando aí desse jogo aí, que aí a gente tá ansioso pra ver já o esboço desse time, os reforços em campo contra o River Plate. Se liga só. O que eu espero é que o time esteja pronto para competir, né? Não dá para dizer, o Vasco vai dominar o River, vai ganhar de todo jeito, porque o time é melhor que o ano passado. Não, mas pelo trabalho que já vem sendo feito, pelos amistosos que a gente viu algumas imagens, dá para esperar um Vasco competitivo com algumas jogadas, por que não? Talvez o Figueiredo parece que tá jogando um pouco mais atrás. Tá jogando de volante. Então é interessante ver isso. Assim como o Joelinton, né, que tá dando muito certo no Newcastle. Joelinton é jogador de seleção, Cazé. Tá jogando muita bola. Joelinton é jogador de seleção. Vai pra próxima Copa, pode ter certeza. Enfim, conversamos sobre o PEC, em relação ao PEC, sobre isso, né? Aparentemente ele vai jogar na posição dele, mas eu vejo o PEC como lateral, eu gostaria muito de ver. Se fosse eu treinador, eu teria tentado pelo menos colocá-lo algum dia assim. Então, assim, a expectativa é ver esse tipo de mudança. E por exemplo, alguns pontos. Vamos marcar em cima? Vamos. Vai ser sincronizado, todo mundo vai fazer, que o Vasco não fazia isso. O River vai pressionar, vamos sair jogando? Vamos, porque se perder é amistoso também. Então, é ver o princípio de jogo, o que o treinador pensa, e a partir daí a gente vai conversar e a gente vai ter uma noção melhor, né? Aí, família, entendo, como hoje, né, a torcida, claro, lá em São Januário cobrou, queria ganhar, queria os 3 pontos, mas acabou ali, pelo menos na imagem que a gente viu, né, a torcida aplaudindo, porque eu acho que é isso, a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo, construindo um elenco, um plantel, tá buscando aí um entrosamento. Eu entendo que vai ser da mesma forma com o River Plate. Claro que a gente espera ver um melhor futebol, a gente vai ter um adversário também muito mais difícil, mas é o que o Juninho falou, né, vamos ver se o Vasco consegue ser competitivo, se consegue também o Maurício Barbieri, a gente já entender o que ele pensa em escalação, em esquema tático. Claro que pegando um trecho do que ele falou na Vasco TV, num vídeo que ele fez, falando sobre o início do trabalho, chegou os jogadores agora, né? O Ivan, goleiro, né, não vai sentir muito essa questão do esquema tático, mas o Jair é uma peça importante, ele acabou de chegar. Fisicamente, acredito que ele deve estar aí no mesmo nível dos jogadores do Vasco, porque ele estava treinando lá no Atlético Mineiro, mas no entendimento aí do que o Barbieri passa pro elenco, o Jair vai estar um pouco atrás numa função muito importante ali do campo, que é a volância, né, família vascaína. Mas a gente espera ver o Vasco bem aí no dia 17 contra o River Plate, e que a gente possa ver ideias interessantes. Quero ver o Orediano, quero ver o Pullman, quero ver o Jair com a camisa do Vasco, espero que tenha gol já do atacante galã do Vasco. Tô ansioso para esse amistoso aí, espero que o Vasco possa fazer uma boa apresentação, mas entendendo, claro, que se a gente não for tão bem, faz parte do processo, a gente tem que estar bem preparado nesses jogos aí decisivos, já no início aí da Copa do Brasil, e claro, bem pronto também aí no Campeonato Brasileiro, porque a imprensa tá botando a gente aí pra baixo, mas a gente pode surpreender sim, família vascaína. Quero falar agora sobre essa questão aí do patrocínio do Vasco, né? A gente viu o Luiz Melo falando que seria o maior patrocínio da história, e aí a gente começou a buscar valores, e hoje surgiu aí essas informações. No início da tarde, o Lucas Pedrosa, vou até botar na tela pra vocês, disse assim, o patrocínio da PixBet é de 18 milhões fixos por ano, mas pode chegar a 25 milhões. Aí ele até explica aqui na informação dessas variáveis que podem chegar aos 25 milhões, o Vasco, o desempenho nos campeonatos. Chegando longe aí nos campeonatos, pode chegar a esse valor de 25 milhões. Mas, mais tarde, um pouquinho, o jornalista Vene Casagrande colocou essa informação aí na tela, família. O Vasco vai receber da PixBet, que continua sendo a patrocinadora master do clube, exatos
Vamos arredondar aqui, 45 milhões pelos 2 anos de contrato, família. Dá em torno de 22,5 por ano. O pagamento será feito em 24 parcelas iguais, sendo que 1 milhão é para o patrocínio de pré-temporada aí em Miami. Poxa, quando você olha aí para dentro do clube e nos últimos anos, porra, é um excelente valor, né? São 22 milhões aí, 22 milhões e 500, vamos botar assim, por temporada. É um excelente valor. Nos últimos anos, realmente, a gente estava ganhando aí preço de pinga, preço de latão, vamos dizer assim, quem gosta de tomar um gelo. Mas quando eu pego essa informação aqui, do Globo Esporte, no dia 6 de janeiro desse ano de 2023, e aí eu quero até saber a sua opinião, porque eu acho que a gente tem que usar como referência sim. Tá aí na tela, ó. Botafogo anuncia novo patrocinador que pagará 55 milhões. É o maior da história do clube. E aí, é um patrocínio até o final de 2024, 2 anos, 55 milhões. E um ponto importante, família, que eu tava vendo aqui nessa matéria, que o CEO da empresa, né, que patrocina o Botafogo agora, patrocinador master, Parimatch, é uma empresa também de jogos online aí, de aposta, ele coloca aqui, em resposta ao Globo Esporte, que quer fazer parte desse momento aí do futebol brasileiro, olha o Botafogo como um clube de tradição, que tem torcedores e quer fazer parte aí dessa nova caminhada aí, o crescimento do clube. Ele cita aqui os torcedores leais do Botafogo. Então, quando eu olho para os torcedores do Botafogo, com todo respeito à instituição, não dá para comparar com os torcedores do Vasco. E esse é um ponto muito importante quando você fala de patrocinador master, porque a PixBet ela vai estampar ali a marca dela na camisa do Vasco e consequentemente, aí, pelo Vasco ter mais torcedores, a marca ela vai estar mais exposta, até mesmo no produto dele, no serviço que eles entregam, né? O torcedor do Vasco gosta de fazer uma fezinha nesses jogos de aposta, pô, não, vou lá na PixBet, patrocina o Vasco, vou lá. Então, eu acho assim que a torcida do Vasco ela é um parâmetro muito importante dessa questão de patrocínio master. E quando eu vejo, assim, essa informação que o Botafogo tá aí 10 milhões acima num patrocínio master, Botafogo 55 milhões e o Vasco 45, aí eu já não gosto tanto. Então, são esses dois pontos de vista que eu tenho. Olhando internamente, os valores que o Vasco tinha de patrocínio master nos últimos anos, porra, isso é um valor que não dá para comparar, é muito bom. Agora quando eu olho para o rival, né, em termos de competição, competitivo, que a gente nesses quesitos também fazem a diferença, né, financeiro dentro do campo de jogo. Claro que é importante você ter um patrocinador forte, que vai investir também em você, que pode te ajudar em termos de estrutura, em tudo, como vai aqui, né, a PixBet ajudar o Vasco aí na pré-temporada, 1 milhão. Então isso é importante para o Vasco ser competitivo e mostra aí o Botafogo 10 milhões acima do Vasco, na minha opinião. Alguns podem citar assim, pô, Thiago, mas o Botafogo tá mais à frente, tem um time mais pronto, começou o planejamento no ano anterior. Cara, eu discordo, porque assim, acho que eles têm uma ideia lá, né, manteve o treinador, mas o time do Botafogo eles mostrou sérios problemas, principalmente dentro de casa, né? Foi um time que em casa não rendeu, né? Mostrava ali um futebol fora de casa, jogando nos contra-ataques, e quando realmente precisou mostrar que era o momento para ganhar o Atlético Paranaense, deixou a desejar e ficou fora da Libertadores. E eu não vejo o Vasco tão atrás do Botafogo assim em termos competitivos, cara. Não consigo ver. Acho que o Botafogo tem algumas peças interessantes, mas não vejo o Vasco atrás, não. Então, esse é o meu ponto de vista. Pensando nos patrocínios master que o Vasco tinha nos últimos anos, é um bom valor. Olhando aqui para o Botafogo, 55 milhões. O Vasco, 44 e alguns quebrados. Aí eu não gosto tanto, não. Queria saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.